Bom, pessoal, vamos continuar então. Eu vou mostrar para vocês o acesso a mais de uma tabela do banco de dados. A gente já fez isso, né? Só relembrando, vamos pegar uma situação bem simples aqui para a gente só recapitular o que eu já expliquei, para que vocês entendam os próximos passos. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, essa situação aqui de fabricantes e ônibus. Vamos supor que eu queira mostrar o nome do fabricante do ônibus, o ano do ônibus, a capacidade dele, certo? Então eu tenho que fazer um select from as duas tabelas, no caso fabricantes e ônibus. Ontem eu ensinei a técnica do preguiçoso, a aula não era de banco de dados, mas eu aproveitei e mostrei para vocês que para que eu não tenha que ficar escrevendo o nome da tabela toda vez dentro do comando, eu uso um apelido. Então, por exemplo, fabricantes espaço F, então toda vez que eu precisar fazer referência à tabela fabricantes, eu uso a letra F. Ônibus espaço O. Pronto. Basta isso para que, por exemplo, quando eu for fazer o relacionamento entre fabricantes e ônibus, que é esse que está aqui no projeto, ó, esse aqui, ó. Esse cara aqui, ele fala o seguinte: a coluna fabricante da tabela ônibus tem um código que leva ao ID do fabricante, para que eu possa identificar qual é o fabricante daquele ônibus. Então, ônibus.fabricante. Então, como é que eu vou fazer isso? Where ônibus.fabricante igual fabricante.id. Após fazer esse relacionamento na cláusula where, eu posso mostrar o fabricante nome, vírgula, ônibus.ano, vírgula, ônibus.capacidade, só, né? Vou pôr o ID do busão também, tá? ônibus.id. Então, quando eu executar esse comando, olha só o que eu tenho. Eu tenho o seguinte: eu tenho um ônibus, ano 2017, com capacidade para 45 passageiros. Esse ônibus, o ID dele é 2222 e o fabricante dele é Volvo. E assim sucessivamente. Correto? Bom, como eu disse para vocês, quando eu faço esse relacionamento na cláusula where, ou seja, aqui, ó, é aqui que eu fiz essa relação, ó, aqui que eu especifiquei que a coluna fabricante da tabela ônibus tem que ser igual ao ID da tabela fabricantes. Quando eu faço na cláusula where, o que ele faz? Eu já expliquei isso para vocês, tá? Eu até peguei lá, tem nos vídeos anteriores, quem quiser dar uma recapitulada. Ele liga essas duas... vamos até fazer de novo aqui, vale a pena, eu acho. A gente reforça essa explicação aqui, não tem problema não. Vamos pegar então aqui, ó. Eu vou pegar fabricantes. Tá aqui fabricantes. Fabricantes está aqui. E vamos pegar agora ônibus. O ônibus está aqui. Vamos pegar a tabela de ônibus. Peguei aqui a tabela de ônibus. Aqui, voltamos para cá e colocamos uma do lado da outra. Então, quando eu faço na cláusula where, ele faz simplesmente isso aqui, ó. Vamos pegar aqui uma linha. Vamos pegar essa linha de vermelho. O que ele faz? Ó, fabricante 66 tá aqui. Fabricante 22 tá aqui. Fabricante 11, fabricante 22, 33, 55, 33, 44, 22 e 11. Certo? Ele faz todas essas conexões e as linhas
As linhas dessa tabela que não participaram dessas conexões serão descartadas. As linhas dessa tabela de fabricantes que também não tiveram essas conexões ligadas também são descartadas para o resultado do comando. Tá certo? O que eu quero dizer com isso? Eu vou inserir aqui, para ilustrar melhor o meu exemplo, eu vou vir aqui nos fabricantes e vou cadastrar mais 2 novos fabricantes. Ixi, Maria. Tem um negócio errado aqui. Insert into fabricantes id, nome, values. Tá. Quais são os fabricantes que eu tenho mesmo? Até o 66, né? Então eu vou inserir aqui o 77, que vai ser... O que a gente não tem ainda de fabricante aqui de... Vamos colocar aqui a Tesla. Tesla já fabrica caminhão. Tesla vai ser o 77. E vamos colocar aqui um 88. Que vai ser a NASA. A NASA faz só ônibus espacial. Então tenho 2 novos fabricantes, certo? Então vou refazer aquele desenho lá. Ó, atualizando aqui. Vou copiar isso aqui. Vou voltar para cá. Voltando para cá. Copiando esta nova tabela de fabricantes. Voltando para cá. Os novos fabricantes que eu tenho são esses agora. Certo? Bom, então vamos repetir o procedimento. Quando eu colocar lá na cláusula where que a coluna fabricante equivale ao ID, o ID do fabricante corresponde à coluna fabricante do ônibus, que é isso, exatamente isso que a gente está fazendo aqui no comando, ó. Esse aqui, ó. Aqui eu estou falando que o ID do fabricante equivale à coluna fabricante do ônibus, que é isso aqui, ó. São essas 2 colunas. Então o que o MySQL ou qualquer outro software de banco vai fazer? Isso não é exclusividade do MySQL, não. Qualquer software de banco vai fazer o seguinte: vai falar assim, então as 2 têm que ser iguais, uma é igual a outra. Então 66 está aqui, 22 está aqui, 11 está aqui, 22 está aqui, 33 aqui, 55 lá, 33 aqui de novo, 44 aqui, 22 lá e por fim 11 aqui. Beleza? Da tabela ônibus, alguma linha não foi ligada? Não, todas foram ligadas. Então todas essas linhas farão parte do resultado do comando, a não ser que a gente aplique mais filtros que descarte algumas dessas linhas, mas a princípio, pelo que está lá, todas vão. Da tabela fabricantes, nós temos 2 linhas que não foram contempladas com nenhuma conexão lá com a tabela de ônibus, que é a Tesla 77 e a NASA 88. O que isso significa? Significa então que na hora que eu executar esse comando aqui, ó, executando, tá aí aquele mesmo resultado. Bom, mas o que está acontecendo? Está acontecendo que Tesla e NASA, que são 2 fabricantes, estou usando a tabela fabricantes, os 2 não apareceram no resultado, nem Tesla e nem NASA. Por que nenhum dos 2 apareceu no resultado? Exatamente porque eles não entraram nessas ligações que foram feitas, e foram feitas por causa dessa instrução que nós colocamos aqui.
certo? Bom, tudo isso é para explicar para vocês o seguinte. Eu tenho basicamente duas possibilidades de fazer essa relação entre duas tabelas. Uma delas é essa que eu mostrei para vocês, onde a gente coloca a conexão na cláusula where, uma coluna igual a outra coluna, e vai acontecer isso que eu acabei de mostrar para vocês. Ele faz as conexões, o que tiver de um lado e do outro que não teve ligação é descartado, como foi Tesla e NASA daqui, ok? A outra possibilidade é eu fazer essa ligação de uma forma diferente. Eu uso left, em vez de fazer essa conexão aqui, eu faço ela da seguinte forma. Eu faço o seguinte: fabricantes e ônibus. Então eu coloco fabricantes, left join ônibus. O que é left? Esquerda. Como é que fala? Do início pro fim. Left é a esquerda, certo? Beleza. Esquerda. O que está à esquerda aqui? Fabricante, né? Ônibus está à direita, certo? Fabricantes à esquerda, ônibus à direita. Quando eu falo left join, o que é join? Juntar, ligar. O que é que a gente está fazendo aqui, ó? A gente não está juntando, não está ligando. Então, o que eu... Isso. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte: o banco de dados da tabela fabricantes e a tabela ônibus, entre essas duas tabelas, você faça uma conexão partindo de, se é left, partindo de fabricantes. Então você vai partir de fabricantes e busque os respectivos ônibus, considerando esta conexão aqui, ó. Então, repetindo, o banco de dados, você vai partir da tabela de fabricantes para a tabela de ônibus, buscando essa conexão. O que muda do que a gente estava fazendo aqui? Muda bastante. Porque agora, o que ele vai fazer? Ele vai fazer assim, ó. Eu estou falando fabricantes, left join ônibus. Então, o banco de dados vai partir de fabricantes e vai buscar os ônibus. Então, ele vai fazer assim, ó. Beleza? Vamos lá. Ele vai pegar aqui, ó. Volvo, tem? Tem aqui. Tem aqui. Acabou? Acabou. Scania. Tem aqui. Tem aqui. E tem aqui. Mercedes-Benz. Tem aqui. Ó, trem chato. E tem aqui. 44. Tem aqui. 55. Tem aqui. 66. Tem lá. 77. Não tem. 88. Não tem. O que eu vou ter de diferente no resultado? É porque eu vou ter uma situação muito parecida com essa aqui, ó. Tesla não tem, eu não tenho na minha frota nenhum ônibus da Tesla, nenhum ônibus da NASA, certo? Então veja bem o que vai acontecer com o resultado, ó. Aqui em cima eu não mudei nada, só mudei a forma com que eu fazia a relação entre as duas tabelas. Então veja que agora no meu resultado final aparece Tesla e aparece NASA, porém sem ônibus, certo? Aí eu te pergunto, onde é que isso aqui faria sentido? Onde eu poderia usar esse tipo de comando? Tá? Vou dar um exemplo prático para vocês. Tem um relatório gerencial dessa empresa de ônibus, que é um relatório bem simples. O nosso diretor
de compras da nossa empresa de ônibus vai comprar mais 50 ônibus. Nós já temos 2.000 ônibus. E ele vai negociar com os fabricantes. E aí, uma das informações que ele quer para dar uma barganhada com o fabricante é falar: ô, já tem 400 ônibus que eu comprei de você não vai fazer um desconto para mim? Como assim? Né? Então ele quer um relatório para ele saber quantos ônibus ele tem de cada fabricante. Aí, é aí que eu te pergunto. Se você olhar aqui, ó, você me responde essa pergunta, certo? Quantos ônibus da Volvo eu tenho? 2. Quantos ônibus da Scania eu tenho? 2. 3. Aqui. 3. Quantos ônibus da Tesla eu tenho? 0. Aí, essa é a informação que a gente quer. Então, eu vou fazer aqui das duas formas para que vocês entendam a diferença. Ó, eu vou até fazer aqui nessa outra janela. Daquela outra forma tradicional que a gente estava fazendo, estou chamando de tradicional só, tá? Porque era o que a gente tinha estudado primeiro. Era assim que a gente fazia. Então, se eu fizer isso aqui, ó, count, ó, e aí eu faço um group by por fabricante.id. Então, olha só, olha a resposta para a informação que a gente está querendo. Quantos ônibus eu tenho de cada fabricante? Tá lá, ó, eu tenho 2 da Volvo, 3 da Scania, 2 da Mercedes, 1 Volks, 1 Iveco e 1 MAN. Tá faltando informação. Tinha que aparecer aqui Tesla 0, NASA 0. Por que que não apareceu? Porque o relacionamento é na cláusula where. Quando eu faço na cláusula where, o que não dá ligação é descartado. Então Tesla e NASA foram simplesmente descartados. Se eu fizer esse mesmo comando, mas assim, ó, e aí eu coloco aqui group by fabricante.id, é o mesmo comando. Esses dois aqui, ó, têm o mesmo objetivo, mostrar a quantidade de ônibus por fabricante. Mas qual que é a diferença dos dois? Aqui eu faço o relacionamento de fabricante com ônibus pela cláusula where, e aqui eu faço o relacionamento usando o left join e usando o on. Então, olha aqui o resultado desse. Esse aqui traz a informação correta, porque ele está falando quantos ônibus eu tenho de cada fabricante. Eu tenho a Tesla cadastrado como fabricante, mas eu tenho 0 ônibus, não comprei ônibus deles ainda. Eu tenho NASA cadastrada como fabricante, mas eu ainda não comprei no ônibus. Então tem que aparecer com 0. Essa é a informação que eu quero. Certo? Eu estou mostrando esse exemplo aqui para que vocês entendam a diferença. Não é que um é certo e o outro é errado. São duas formas diferentes de se fazer essa relação entre duas tabelas. E aí, cada forma dessa, o software de banco de dados vai ter um comportamento diferente na hora de devolver os dados. Então é isso que você precisa ficar atento. Certo? Bom, para completar aqui, ó, esse left join, ele também tem a possibilidade de ser right join. Right é o quê? Direita. Qual tabela que está à direita? Ônibus. Ônibus está à direita, fabricante está à esquerda. Então, se eu coloquei right join, significa que ele vai partir da onde? Vai partir de ônibus. Se ele vai partir de ônibus, mais uma vez, Tesla e NASA vai ficar de fora. Certo? Aí, o que acontece? Aqui, gente, ó, a ordem. Se eu inverter para cá, ó, se eu fizer assim, o que vai acontecer agora? Continua right join. Qual a tabela que está à direita? Fabricantes. Então ele vai partir novamente de fabricantes e para cada fabricante ele busca o ônibus correspondente. Então, nesse contexto, volta a ter Tesla e NASA como informação do resultado. Volta a participar do resultado das informações solicitadas. Certo?
Isso aqui é importantíssimo, porque muitos dos exercícios nível 4 e nível 5, você vai ter que interpretar o exercício para saber que tipo de recurso você vai usar na hora de fazer o relacionamento entre as duas tabelas. Quer ver? Essa mesma pergunta que eu estou fazendo aqui, ó. Quantos ônibus eu tenho de cada fabricante? Esse comando aqui, ó, a gente vai considerar ele errado. Por que a gente vai considerar ele errado? Porque ele não me mostra todas as informações. O que me mostra todas as informações é esse. Então esse é o correto. Então eu tenho que usar left ou right join, dependendo de como é que está a ordem das tabelas aqui, ó. Certo? Agora, vou mudar essa pergunta. E se eu perguntasse para você assim, ó, mostre o nome do fabricante e a quantidade de ônibus que eu tenho de cada fabricante, mas só me interessa fabricantes dos quais eu tenha mais de um ônibus. Aí, o que acontece? Eu poderia fazer esse comando usando isso aqui, ó. Porque se eu estou falando que tem que ter mais de um ônibus, significa que o fabricante que não tem nenhum ônibus não me interessa. Tem que ter mais de um. Aliás, aquele fabricante que tem um só também não me interessa. Então, nesse caso, eu faria com a cláusula where. Tá vendo como depende de como você quer a informação, muda toda a brincadeira? Por exemplo, aqui eu teria que colocar assim, ó, having count ponto .id maior que 1, por exemplo. O que eu estou fazendo aqui, gente? Ó, eu não posso colocar na cláusula where esse count aqui maior que 1. Toda vez que eu faço um comando, principalmente não, sempre usando group by, né? Sempre quando eu fizer um count, um sum, uma VG, qualquer uma daquelas funções, um max, um min, tá? E eu precisar pegar esse valor calculado e descartar de acordo com algum critério, eu uso esse having aqui, ó. Então o que eu estou falando? O banco de dados me mostra para mim o nome do fabricante com a quantidade de ônibus que eu tenho de cada fabricante, fazendo o relacionamento aqui na cláusula where, ou seja, fabricante que não tem ônibus nenhum já é descartado automaticamente. Faz um group by pelo fabricante, separa os dados em grupo pelo fabricante, para depois fazer aquela contagem, a gente já viu o group by antes. E depois que você separou em grupo e contou, você vai ver lá nos grupos que você contou, só me interessam os grupos que tem mais de um. Então nesse comando aqui, ó, você vai ver que só vai vir como resultado Volvo, Scania e Mercedes. Isso na cláusula where. E aí, aqui se eu fizer a mesma coisa, o resultado vai ser idêntico. Olha lá, Volvo, Scania e Mercedes. Volvo 232. Se eu olhar aqui, olha lá, 232. O resultado é idêntico. Então, na prática, para essa questão, tanto faz usar um ou outro. O resultado vai ser o mesmo, tá? Em função dessa nova condição que foi aplicada aqui. Ó. Beleza? Bom, vamos fazer agora uns 2 ou 3 exercícios lá dos níveis 4 e 5, que certamente deve aparecer situações desse tipo. Ou pior. Ou pior. Também pode acontecer, né? No nível 3, acerta 2, acerta 2, é quanto? Mostrar o título e data de lançamento dos livros com mais de um autor. Vixe, mano. Jesus. A data deve ser mostrada no formato dia, mês, ano. Dia e mês com 2 dígitos e ano com 4 dígitos. Vamos nós, né? Vamos lá. Título e data de lançamento dos livros. Vamos estudar esse banco de dados aqui, né? É porque o livro, ele tem aqui os autores que escreveu. Então, para cada livro, eu vou ter que contar
a quantidade de autor que escreveu e só me interessa com mais de um autor. Então vamos lá, select, mostrar o título e a data de lançamento do livro. Então vou botar aqui já de cara from livros. Aqui pode usar o preguiçoso também, tá? Livros L. Vou precisar da tabela escreveu. O relacionamento nesses casos, ó, gente, o que acontece? Por que eu vou fazer o relacionamento na cláusula where? É porque só me interessa livro com mais de um autor. Então, se tem algum livro aqui que não tem autor nenhum, se é que isso seria possível, deixa eu ver. Pode ser que cadastrou aqui o livro, mas ainda não cadastrou os... Não, às vezes, porque aqui, do jeito que está esse projeto aqui, eu posso cadastrar um livro e os autores eu posso cadastrar depois aqui. Então, às vezes, a pessoa que está fazendo o cadastramento cadastrou o livro, mas ainda não cadastrou seus autores. Então, ainda não está inserido dentro do banco de dados. Mas como só me interessa o que tem pelo menos um autor, então eu posso fazer o relacionamento aqui, ó. Livro.isbn igual escreveu.livro. Eu estou olhando esse aqui, ó. ISBN aqui do livro é igual a livro no escreveu. Bom, vou fazer um group by por livro.isbn para mim contar. Aí eu vou fazer um having. Ainda bem que eu expliquei o having agora há pouco. Having escreveu ponto. Qualquer coluna ali, né? Vou pôr autor porque é not null, tá? Aqui, ó. A coluna autor tá not null, então ela tem que estar preenchida, se existir. Isso tem que ser maior do que 1. Por que maior do que 1? Porque se eu contar na tabela escreveu mais de uma linha para cada livro, significa que cada linha aqui no escreveu é um autor. Porque tem o ID do autor aqui, ó, que está cadastrado de lá, tá? Então, cada linha na tabela escreveu para um mesmo livro é um autor para aquele livro. Bom, o que falta aqui? Mostrar o título e a data de lançamento. Então, livro pronto. Livro.título, vírgula. Lançamento. Ah lá, lançamento é date. Mas ele já está falando aqui como é que ele quer, ó, dia, mês e ano. Ainda bem que a gente viu ontem também, ó, date... Formate, abre parênteses, o formato primeiro ou a data primeiro? Cometi esse mesmo erro ontem, mas vamos lá, vou colocar aqui %d barra %. Ah lá, ele está explicando como é que é o formato aqui, ó, dia barra mês barra ano, dia e mês com 2 dígitos. %d, %m barra %y maiúsculo. Oi? Eu acho que é. Eu estou sem o manual aqui, né? Mas se der errado a gente corrige. Eu vou mostrar isso aqui para vocês no manual também. O que eu estou formatando? A coluna L.lancamento. Certo? Eu vou copiar esse troço aqui, porque depois de corrigir a resposta... Não! Ainda bem que eu dei um Ctrl C aqui. Caiu? Não, brinca não, né? Nós vamos perder esse negócio aqui, deixa eu ver. Não, mas eu não preciso guardar. Vai, vamos ver. Ah, será que o data center está bloqueando esse negócio? Isso já aconteceu em outro servidor. É porque esse site de exercício sempre sofre desse problema. Porque quando você tenta mandar um comando SQL de dentro de um formulário, o data center identifica como um ataque e bloqueia. Bom, deixa eu tentar de novo aqui, vamos ver se vai. Senão eu vou ter que pedir lá no data center para liberar esse. Vamos ver aqui. Aqui, ó, vamos tentar nessa aqui. Quantas cirurgias
foram realizadas em pacientes que têm lemos em qualquer parte do nome? Vocês acham que eu tenho, ó, cirurgias está aqui, pacientes está aqui. Vou ter que usar essas duas tabelas. Entre elas tem o relacionamento pacientes código com cirurgias paciente. É esse código igual a paciente aqui. Como é que eu faço o relacionamento? Ele quer saber quantas cirurgias foram realizadas em pacientes que têm lemos em qualquer parte do mundo. Vocês acham que o relacionamento entre essas duas tabelas eu faço na cláusula where ou faço com left right join? Left right. Quem dá mais? Alguém acha que é no where? Por que eu vou fazer com left right? Eu posso ter um paciente com sobrenome Lemos que fez 0 cirurgias? Essa informação não deveria fazer parte da resposta? Então, select from pacientes P left join cirurgias C on P.código igual C.paciente. Já fiz o relacionamento. Depois disso eu vou ter que fazer um group by, né? Porque eu vou ter que contar a quantidade de cirurgias por paciente. Então paciente.código. E vou ter que mostrar aqui, ó, quantas cirurgias foram realizadas em pacientes que têm lemos em qualquer parte do mundo. Epa! Ó, por isso que você tem que ler o exercício 50 vezes. Ele não está perguntando quantas cirurgias cada paciente com o nome Lemos fez. Não é para me mostrar o nome do paciente e a quantidade de cada um que tem sobrenome Lemos. Não é esse o exercício. É simplesmente para mim contar, count, cirurgias.início, por exemplo, e aí não tem nem group by. E paciente.nome like Lemos. Olha só, quando eu li a pergunta pela terceira vez, eu já mudei de ideia na minha resposta. Quantas cirurgias foram realizadas em pacientes que têm lemos em qualquer parte do nome? Count cirurgias.início. Por que eu estou usando paciente na brincadeira? Porque eu tenho que pegar o nome do paciente e ele tem que ter lemos em qualquer parte do nome. E depois eu ligo o paciente com as suas respectivas cirurgias e conto a quantidade de cirurgias. Vamos ver quanto é que dá isso aqui. Deu 11. Será que está certo? Vamos corrigir para ver. Certo. Então esse é o relacionamento, foi na cláusula where. Vamos ver se ele vai deixar eu fazer essa aqui de novo. Corrigir. Caramba, essa aqui tá zicada. Que pena. Vamos fazer outra aqui mesmo. Quantas pessoas com menos de 30 anos moram em cada bairro? Ah, essa é boa. Olha só. Quantas pessoas com menos de 30 anos moram em cada bairro? Mostrar o nome do bairro e a quantidade. Select from. Vamos ver a tabela aqui, ó. Eu tenho a tabela de clientes ligada com a tabela de bairros. Bairros código igual a clientes.bairro. Então, from bairros B, vírgula, clientes C, where bairro.código igual clientes.bairro. Mostrar o que? O nome do bairro e a quantidade. Então, bairro.nome, vírgula, count, vou contar a quantidade de clientes.phone e tem que fazer o group by b.código. Será que vai dar certo? Será que um bairro que tem 0... Ah, eu estou esquecendo só pessoas com menos de 30 anos. Então, peraí. Eu tenho que vir aqui, pegar o cliente, deve ter data de nascimento. Tem aqui, ó. A tabela cliente tem a coluna nascimento, que é date. Só pessoas com menos de 30 anos de idade. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar, ele tem que ter menos.
Então a data de nascimento do cliente, cliente.nascimento, tem que ser maior do que eu pego hoje e subtraio 30 anos. Então essa data aqui é exatamente 30 anos atrás. Se o cara tem menos de 30 anos, ele nasceu depois dessa data. Então C.nascimento é maior do que essa data que eu encontrei, que é exatamente 30 anos atrás. Vamos ver? Aqui estão todos os casos. Ó. Vamos corrigir para ver se está certo. Corrigir resposta. Resposta certa. Olha essa aqui é interessante, ó. Quantas cirurgias foram feitas em cada hospital? Mostre o nome do hospital e a quantidade. Posso ter um hospital que ainda não teve nenhuma cirurgia realizada lá? Então eu tenho que fazer com left, right, join. Vamos fazer? Cadê? Ó? Eu tenho aqui a tabela hospitais, está ligada a cirurgias. Ó. Hospitais código igual a cirurgias.hospital. Então vamos tentar colocar de um jeito que dê para ver aqui o comando, né? Select from hospitais H left join. Se eu colocar o hospital primeiro, eu vou colocar left, porque eu quero que ele considere o hospital independente de ter ou não cirurgia. Então, hospital H left join cirurgias C, onde a H hospital.código igual cirurgia.hospital group by hospital.código. E aí, o que mais tem? Simplesmente mostrar o nome do hospital e a quantidade. Então, hospital tem nome, hospital.nome, H.nome, vírgula, count, cirurgia.início. Vamos ver? Aqui ele está mostrando, ó, Sírio-Libanês 48 cirurgias, Albert Einstein 14, São Luís 9 e assim sucessivamente. Mas esses zeros, aqui ó, os hospitais que tem zero também estão aparecendo. São Rafael fez 0, João fez 0. Vamos trocar isso aqui só a título de curiosidade? Vou copiar isso aqui e vou tirar, em vez de left join, se eu fizer esse negócio aqui, ó, where, tirei a ligação entre as duas tabelas com left join e coloquei a ligação na cláusula where. Vamos ver o resultado? Olha lá, ó. Cadê os hospitais com 0? Sumiu tudo. Tá vendo a diferença? A diferença é basicamente só essa. Vamos corrigir? Certa resposta. Viu? Tanto que é fácil? Gente, isso aqui é igual andar de bicicleta. Gente. Isso aqui é prática. Pega um cara que dá só uma voltinha de bicicleta por mês e pega aquele que anda todo dia, vai trabalhar e vê qual os dois tem mais habilidade. É prática. Todo dia já faz. Que é a bicicletinha de uma hora só. Isso aí o cara vai, quanto mais você praticar. Você lembra quando você começou a fazer os primeiros de nível 3? Nossa. Você lembra que você pegava os primeiros que você pegou, você tentava 10, 15 vezes e errava tudo? Aí no segundo diminuiu, aí no 50º que você foi fazer, você já está acertando na segunda ou terceira tentativa. Não é isso? Foi meio assim. Foi não? Mas essa Tá dando certo aqui, eu já fiz uns 15 aqui que deu certo. Então, a lógica é essa. Esse A lógica é essa. Quando você começa a fazer os primeiros de nível... Até os de nível 1, gente. Quando você começa, você erra. Nível 1 e nível 2, que é facílimo. Não tem nem, né, que usar muito a cachola. Beleza? Então, de banco de dados por hoje é só, tá? Aí agora no mais é só praticar os exercícios aí. Qualquer dúvida me chama.